Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Cassiana e nesse vídeo eu vou te ensinar a regular a temperatura do seu forno. Pois é, eu sei que pode parecer estranho, mas sim, nem sempre a temperatura que marca ali no termostato é a temperatura real interna dentro do seu forno. E eu vou te ensinar hoje com uma dica simples a descobrir se o seu forno está ou não na temperatura real que está marcando no termostato. Mas antes de tudo, vai lá, se inscreve no canal e aproveita e já curte esse vídeo porque eu tenho certeza que vai salvar a sua vida e a do seu bolo também. E a das suas receitas em geral, na verdade. Ah, e não esquece de compartilhar com a vizinha, com a amiga. Vai lá, tô aqui ajudando vocês e agora eu quero a ajuda de vocês também. Então, o que que acontece? O açúcar, ele tem um ponto, né, na verdade, de fusão e ele começa a derreter a 186 graus. O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro pré-aquecer o forno a 180 graus por 15 minutos. Feito isso, a gente vai pegar esse açúcar que a gente colocou na travessa, vai colocar no forno e vai contar mais 15 minutinhos, que é o tempo que o açúcar leva ali para começar a derreter, né, até o ponto de fusão ali nos 180 graus. Feito isso, a gente vai, né, passado esse tempo, a gente vai tirar esse recipiente do forno e vai ver se ele já começou a derreter. Ele não precisa ter derretido totalmente o açúcar, tá? A gente vai colocar uma colherinha só, mas não precisa ter derretido todo esse açúcar. E aí a gente vai notar o aspecto que ele tá. Se ele começou a derreter, que tá clarinho, beleza, tá na temperatura ideal. Se ver que não derreteu ainda, a gente vai aumentar 10 graus na temperatura do forno e vai colocar mais 15 minutos para ver se ele ainda tá, se ele derrete, né? Tirado do forno, a gente vai observar de novo. Caso isso ocorra, né, a gente vai fazendo esse teste até descobrir em qual temperatura, né, que ele está marcando ali e o açúcar vai começar a derreter. Pode acontecer também de a gente ter que diminuir essa temperatura. Por quê? Pode ser que a 180 graus a temperatura, o açúcar, na verdade, né, ele acabe derretendo e caramelizando. E aí já passou do ponto, a gente vê que ele a temperatura, né, tá um pouquinho mais alta. A gente precisa só que ele comece a derreter. Quando a gente tire do forno, ele tem que estar apenas derretido, começando a derreter e ainda clarinho. Então a gente vai fazer o que? A gente vai colocar, vai diminuir para 170, vai fazer, né, deixar mais 15 minutos e ver se já começou a derreter. Não derreteu ainda, ou derreteu, na verdade, né, derreteu, mas ainda tá ficando escuro, tá derretendo demais, diminui mais 10 graus, coloca para 160 e faz esse teste. No meu forno aqui, por exemplo, com 180 graus, ele caramelizou e endureceu, virou uma bala. Aquele açúcar, aquela colher de açúcar que eu coloquei, virou uma bala. Então eu vi que o tempo, né, a temperatura estava muito mais alta dentro do forno do que marcando no termostato. Então o que eu fiz? Eu diminuí para 170, ele ainda continuou caramelizando. Eu diminui mais 10 graus, coloquei no 160 e aí sim, com 160 graus, ele começou a derreter o açúcar, que é o que a gente precisa do nosso teste, na verdade, né? Que ele comece apenas a derreter. Porque se a temperatura estiver muito alta dentro do forno, o que, que vai acontecer com o nosso bolo? Ele vai acabar assando muito mais rápido do que crescendo. Então, fazendo esse teste, a gente descobre, né, se ele realmente, se o nosso forno realmente, a temperatura interna dele é a temperatura real como marca no termostato. E uma dica importante, sempre entre um teste e outro, esperar aí 10 minutinhos, né, antes de colocar, né, a forma ali, o açúcar novamente no forno. Se caso, né, o açúcar, né, a temperatura está muito alta e o açúcar derreteu, caramelizou, é necessário ou colocar um pouquinho mais de açúcar, né, ou tirar aquele que estava ali que já derreteu, enfim, trocar, colocar um pouco mais, né, trocar aquele açúcar, colocar um açúcar novo no recipiente ali, porque aquele já vai estar caramelizado, então a gente não vai ter como ver naquele ali. Eu preciso colocar um açúcar novo para fazer esse teste. Então, espera, né, esse intervalinho aí de 10 minutos para colocar, né, novamente o açúcar no forno para descobrir seja para mais ou para menos a temperatura que a gente vai colocar. E se o açúcar derreteu muito, né, que a gente vai precisar reduzir ali e ver, né, diminuir a temperatura para descobrir ali, a
a gente troca também esse açúcar, tira aquele açúcar, ou pode deixar ele, coloca um pouquinho mais, né, de açúcar do ladinho ali. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês façam aí, depois me contem, né, o que aconteceu aí com o forno de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.